Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo essa aula. Essa é mais uma aula do PCCV, só que diferente de todas as aulas que nós vimos agora, nós estamos com a lei. E eu acabei de pegar a lei lá no banco de leis da prefeitura. Então, ela está aí quentinha, chega a estar fumaçando, tá, pessoal? E espero que esteja bem atualizada. Se não tiver, a gente atualiza ela agora, juntamente aqui com vocês. Ok? Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma referência, pode perguntar. Só lembrando que essa aula é exclusiva para o quadro geral, o QG, ok? Então, olha só, Lei 1441, de 12 de julho de 2006, ok? Ela institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do quadro geral. Então, PCCV é plano de cargos, carreiras e vencimento, ok? Aqui eu não vou conseguir usar a canetinha, porque a canetinha eu só consigo usar no Word. Aqui eu estou no PDF, eu não consigo, tá? Mas vamos que vamos. Então lá, o artigo 1º, vamos ver o que o artigo 1º diz? Esta lei institui o plano de cargos, carreiras e vencimento, aqui, ó, PCCV, dos servidores públicos do quadro geral do Poder Executivo do município de Palmas. Estabelece as formas de evolução funcional dos servidores titulares do cargo de provimento efetivo. Aqui, ó, provimento efetivo, concurso. Provimento efetivo, segundo o PCCV, ele pode ser de provas ou provas e títulos, tá? Então, quem faz parte do PCCV? Apenas os servidores concursados. Apenas os servidores concursados. Beleza? Então, vamos lá. E ele diz aqui Professor, tem também, ó, gente com o microfone aberto, aí está atrapalhando escutar o senhor falar. tá, o pessoal que tiver com o microfone aberto, fechem aí e só abre quando vocês for falarem, tá? Como eu tirei o fone do ouvido, eu não consigo ouvir quem é que está com o microfone aberto. Mas é só fechar aí Isso, o pessoal está fechando. Muito bem. Beleza. Então, seguindo aqui, vamos lá. É, Parágrafo 1º. Os servidores tratados nessa lei submetem-se ao regime estatutário. Então, quando a lei fala que submete ao regime estatutário, ela está falando que você vai ser submetido a um estatuto. E que estatuto é esse? Esse estatuto é a LC. LC de Lei Complementar 008 de 99, que é a que vocês estão estudando também, ok? Olha o parágrafo 3º. E, e eu quero abrir um parênteses aqui. Não tem como usar canetinha, né? Eu quero que vocês olhem para esse parágrafo segundo, ok? Com muito carinho. E lá vai. Não estão contemplados nessa lei. O que significa não estar contemplado nessa lei? Ou seja, eles não estão dentro dessa lei, eles não estão cobertos por essa lei. A 1441 não atinge eles, apenas o pessoal do quadro geral. E quais são? Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo, ó, efetivos, concursado, das carreiras do Magistério Público Municipal. Professor, o que é Magistério Público Municipal, professor? É os professores. Então, os professores, ó, eles não estão, eles têm um outro PCCS, um outro PCCV. Eles não, esse PCCV não é deles, é só do quadro geral. Quem mais? A Guarda Metropolitana, professor. Então, a Guarda Metropolitana, ela tem um outro PCCS, totalmente distinto, ou seja, diferente desse. Quem mais, professor? Os profissionais da saúde, eles não estão nessa lei. Eles têm outro PCCV ou PCCS. E esse povo aqui, ó, os integrantes da carreira de procuradores municipais, quem são eles? Os advogados do município. Eles não estão contemplados nessa lei. Então vamos lá. Decore aqui comigo. Quem não está contemplado no PCCV? Professor, guarda metropolitano,
profissional da saúde e os integrantes da carreira de procurador, os advogados. São quatro. Esses quatro, galerinha, não estão nessa lei. Não tem o PCCV deles nessa lei, tá? Gravem isso comigo, porque pode ser que tenha exatamente uma questão do PCCV e seja exatamente esta. Artigo 1º, parágrafo 2º. Isso aqui vai ficar gravado, tá, pessoal? Artigo 2º. A administração dos servidores do Poder Executivo Municipal terá por princípio a aferição do mérito pessoal e funcional mediante sistema de avaliação periódica de desempenho, com a participação dos servidores, com a participação dos servidores, vencimentos compatíveis com o exercício do cargo e os estabelecimentos de sistema de carreira. Tranquilo aí, né? Artigo 3º. Para fins da presente lei, adota-se os seguintes conceitos. Então lá, olha os conceitos que é adotado diante dessa lei 1441. Número 1. Quadro de provimento efetivo da administração geral. Olha o conceito. Conjunto de todos os cargos tratados nessa lei, necessários à execução das atividades permanentes relativas à formação e qualificação exigida para o seu vencimento, além de prévia aprovação em concurso. Tá? Então, para você fazer parte do quadro de cargo de provimento efetivo da administração geral, que é o quadro geral, ele diz, ó, que são o conjunto de todos os cargos tratados nessa lei, necessária à execução das atividades permanentes relativas à formação e qualificação exigida para o seu provimento. E, além disso, prévia aprovação em concurso público, que é o que vocês estão fazendo, tá? Para vocês fazerem parte do PCCV 1441, vocês terão que ser aprovados. Depois de aprovados, vocês terão que ser nomeados. Depois de nomeado, vocês têm 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias para tomar posse. O que é tomar posse? Tomar posse é quando você junta, faz a juntada de todos os documentos que estão aí no edital, mais o laudo médico da Junta Médica Oficial do município. Você vai pegar isso, vai levar até o Buritis, prédio do Buritis ou outro lugar que designarem. Lá você vai dar entrada no protocolo e eles vão te dar um documento chamado termo de posse. A partir daquele dia que você assinou o termo de posse, olha só, vai vendo, assinou o termo de posse, você tem 15 dias para entrar em exercício, sem prorrogação. Tá? O que é entrar em exercício? É começar a trabalhar. Beleza? O 2, o cargo. O que é cargo? É a unidade laborativa instituída na organização do Poder Executivo Municipal, nos termos da lei específica que implica no desempenho pelo seu ocupante aqui, ó. Qual cargo você vai ocupar? Ah, sei lá, agente de endemias, contador, é, assistente administrativo. Então ele está falando aqui, ó. Está falando do seu cargo. Assistente administrativo, entre outros. O Poder Executivo Municipal, nos termos da lei específica, que implica o desempenho pelo seu ocupante de uma função pública de natureza socioadministrativa, objetivando proporcionar os produtos e serviços pertinentes às atribuições que lhe sejam outorgadas, ou seja, as atribuições do cargo que lhe são impostas diante daquele cargo quando ele é investido naquele cargo público. E aí vem aqui, ó. é, Aqui ele vem falando, cargo de provimento efetivo exige prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Vamos lá. O edital de vocês, os concursos, salvo engano, todos são de provas. O que é isso? Onde você vai fazer uma prova agora domingo, de manhã e à tarde, ou de manhã ou à tarde, né? Dependendo de cada caso,
E ali, se você for aprovado em primeiro, segundo, terceiro lugar, o quarto, o quinto, o sexto lugar, você vai ser nomeado, provavelmente, e aí segue o rito, tá? Agora, se o concurso for, o edital estiver falando assim, ó, provas e títulos, o que é isso? Você faz o concurso e aí passou em primeiro lugar, passou em primeiro lugar nas provas. Aí vem os títulos. O que são os títulos? Tem que dar uma olhada no edital, mas basicamente os títulos são, você está fazendo concurso para nível superior, os títulos são pós-graduação, especialização, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Cada título desse, ele tem um peso e é somado, e a nota desses títulos são somados junto à nota sua da prova. Então, se você não tem título nenhum e passou em primeiro lugar, e o cara tem um monte de título, ele passou em 50, ele pode ser que ele suba lá para o primeiro lugar, dependendo da diferença entre vocês, quando somar as notas dos títulos, ok? Olha o que é cargo de provimento em comissão. É de livre nomeação e exoneração. Sempre que vocês verem isso aqui, ó, livre nomeação e exoneração, é cargo de provimento em comissão, não é cargo efetivo, tá? E esses cargos de provimento em comissão, eles são para exercício de função, ó, bem aqui, ó, função de direção, gerência, assessoramento e assistência. Vamos lá, ó. Direção, gerência, aqui, ó, direção, gerência, assessoramento e assistência, ok? Os cargos em provimento e comissão são para esses. E quem pode assumir esses cargos de provimento e comissão? O PCCV diz o seguinte, PCCV não, a PCCV e a 008 diz o seguinte, preferencialmente, esses cargos de direção, gerência, assessoramento e assistência serão ocupados por servidores estável ou estabilizado. Estável ou estabilizado, tá? A lei diz isso. O que é estável? Aquele que fez concurso público, mas ele está em estágio probatório de 36 meses. E o estabilizado, aquele que já não está mais no estágio probatório, ok? Mas a prefeita, se quiser, ela pode contratar alguém que não seja servidor público para ocupar um cargo de direção, gerência, assessoramento e assistência. O que a lei diz preferencialmente, ok? Carreira, o que é carreira? É a trajetória ascendente. Olha só, eu pergunto para você, quem que é seus ascendentes? O seu pai. Quem que é o ascendente do seu pai para você? O seu avô, tá vendo? Não está indo para cima? Aí depois o ascendente do seu avô, é o seu bisavô. Então o ascendente, ele vai verticalmente, ok? Olha lá, ó. Carreira é a trajetória ascendente do servidor dentro do cargo, o cargo que ele está. Qual é o seu cargo? Assistente administrativo? Contador? Quais são as outras vagas? Não me lembro mais do quadro geral. Ok? Então, dentro daquele cargo, você vai ascender. Você vai ascender horizontalmente, que é por letras, que vai dar A, salvo engano, até H, e verticalmente, que são números em algarismo romano, que nós já vamos ver isso, tá? Beleza. A função aqui, ó, é a relação que se estabelece interativamente entre o titular do cargo com o conjunto da organização, de modo a possibilitar o cumprimento de seu papel. Então, é a função. Qual é a sua função dentro do cargo? A minha função dentro desse cargo, de assistente administrativo, é ficar lá no protocolo carimbando, tá? Quem dá a entrada lá no protocolo, eu estou lá para carimbar. Beleza, de boa. Sétimo, função de comando, direção, gerência ou chefia são destinadas à tomada e implementação das decisões nos vários níveis hierárquicos que existe dentro da organização do poder,
municipal, Poder Executivo Municipal. É que ele vem falando da função técnica, é o assessoramento ou assistência destinada a provimento de bens e serviços demandados pela clientela externa ou informações de caráter finalístico, ok? Tá, pessoal, beleza. Agora eu quero chamar a atenção para vocês disso aqui, ó, porque vários concursos, não só aqui dentro de Palmas, aí fora, que vem falando sobre PCCV, eles vêm cobrando maciçamente isso aqui, tá? Eles vêm cobrando mesmo, não sei por quê. E a Copese não vai ser diferente. Tenho certeza que, que ele vai cobrar um negócio desse aqui, tá? Olha só, vencimento base é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo seu exercício do cargo, correspondente ao padrão e referência que ocupa. Então vamos lá. Olha só comigo aqui. Se você olhar aí para quem fez para assistente administrativo, eu acho que o salário inicial que está lá é 1.700 e alguma coisa. Aquilo lá chama-se vencimento básico. Vencimento. Então, se você tiver uma caneta e papel aí pertinho de você, escreva assim, ó, vencimento e põe R$ 1.700. Vencimento. R$ 1.700 é o básico. Agora aqui, eu vou pular aqui, ó. Remuneração. Tá vendo aqui? Remuneração. Aí digamos que em cima desses R$ 1.700, você receba adicional noturno, adicional de periculosidade e mais uns outros gratificação, que dá ao todo R$ 3.000. Então, o vencimento mais as gratificações que você está recebendo, as vantagens que você está recebendo, dá o nome de remuneração. Então, a remuneração é tudo. É o vencimento básico e mais os penduricalhos, que eu chamo de penduricalho. Aquelas coisas que estão lá, que estão no seu salário, que o salário que você perde quando aposentar, tá? Beleza. Agora, vencimento básico. Pessoal, alguém ficou uma dúvida? É porque não dá para usar a canetinha aqui. Vencimento básico é o salário base. Remuneração é o salário base mais as vantagens que foram acrescidas no seu salário. Por exemplo, meu salário, eu tenho meu vencimento básico, em cima dele eu recebo 30% de periculosidade, 20% de adicional do motorista, mais adicional noturno e mais alguma outra coisa lá, ok? Aí o total da soma é remuneração. Remuneração é o total, vencimento é o básico. Por que eu estou perdendo? Por que eu estou falando muito isso? Porque estão cobrando isso aí em concurso. Estão cobrando. Estão cobrando isso aqui também, ó. O 10 e o 9. Vamos lá. Classe é o indicativo da posição do servidor público quanto ao salário representado. Representado é o algarismo romano. Referência é a posição distinta horizontalmente dentro de cada classe. Vai de A a H. Agora, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui a lei, que ela é pequenininha, ela parece extensa, mas é só tabela. Eu vou lá no finalzinho dela. Olha o que eu estou fazendo aí, está aparecendo na tela, né? Vou achar uma tabela aqui, uma tabela que esteja valendo. Quero achar aqui a tabela de nível médio. Aqui eu achei. Para ela caber na tela para vocês, eu vou ter que fazer isso aqui. Vocês estão enxergando a tabela? Só me diz aí, ó. Duas tabelas. Aqui, ó. Tabela de nível Sim. médio. Só me diz, pessoal, se vocês estão enxergando. Eu preciso que vocês vejam a tabela. Sim, professor, só o final que está um pouquinho cortado. Tá, Sim, não. professor, tá, tô vendo, só que tá realmente um pouquinho pequeno também. Tá, é porque ela parece expandida aqui para mim, mas tem nada não, dá para a gente ver. Vocês estão vendo aqui, ó, letra A, B, C, D, E, F, G, vai até a letra H, tá? Vai até a letra H. Isso aqui, ó, é chamado de progressão horizontal. São progressões horizontais que têm o nome de referência. Então, olha só, referência
vai da letra A à letra H. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não, não consigo. Só se ficar menor ainda, ó. Aí eu nem sei se dá para vocês verem, né? Ó, vai da letra A até a letra H, ok? Essa ficou muito pequena, vou deixar ela grande mesmo. Beleza. Então isso aí é progressão horizontal. Progressão horizontal, referências que vai da letra A à letra H. Tá vendo aqui, ó? Você vai iniciar seu salário com R$ 1.774. Depois, salvo engano aqui é um ano, depois de um ano vai para R$ 1.827. Subiu quanto aqui? R$ 50, não foi? Aí depois vai para R$ 1.882, se você estiver na classe 1. Essas classes aqui, ó, que vai do 1 ao 5 em algarismo romano, isso aqui é chamado de classe. E são as progressões vertical. Agora, essas aqui dão uma aumentada boa no seu salário. Essas aqui é o seguinte: para você sair da classe 1 para ir para a classe 2, você tem que cumprir o estágio probatório, que é de 36 meses, e cumprir mais um ano. Então, 4 anos iniciais para você sair da classe 1 para a classe 2. Aí seu salário vai sair de 1.774 para 2.224, ok? Só que ele cresce tanto horizontalmente como verticalmente, tá? Olha só a última classe lá, ó, classe 5. No início da classe 5, seu salário é de 4.569. E lá no final, que vocês não estão vendo, na classe 5, na referência H, 5.620, tá? Esse é o de nível médio. Eu vou ver se eu acho que é o de nível superior. Aqui, achei, ó. O de nível superior. Tá vendo a classe aqui que vai da letra A à letra H? Consegui ver Então, aqui, professor, ampliei aqui. Conseguiu ver com perfeição. ótimo, maravilha. Então, ó, você vai iniciar aqui. Depois do estágio probatório, 36 meses mais um ano, você vai para a classe 2, ok? Aí vai para 7.170. Aí você cresce, tanto horizontalmente como verticalmente. O salário final de nível superior, na classe 5, ele inicia com 14.500 e finaliza com 17.900 para nível superior, tá? Mas o que que eu quero falar, o que eu quero mostrar aqui? Que eles estão cobrando em provas. É que referência é horizontal e vai da letra A à letra H. E classe, ela é vertical, é em algarismo romano e ela vai do 1 ao 5. Agora vamos voltar lá para a lei, tá? Vamos voltar lá para a lei. Eu tenho 30 questões só do PCCV e nós vamos resolver lá no aulão no sábado. Eu irei resolver lá no aulão no sábado a partir das 14 horas, tá? Quem estiver lá, nós vamos resolver junto lá. Doutor, só uma pergunta. No sábado vai iniciar com PCCV ou vai ser com raciocínio lógico? Não, PCCV, porque é rapidinho. São só 30 questões e é bem rápido. E aí, a gente, 40 minutos a gente termina o PCCV, aí a gente, ó, em raciocínio lógico, tá? Raciocínio lógico, espero que a Copes não mude os modos operantes dela, porque a lógica deles lá é simples, Ok. tá bom? Então vamos aqui, a gente parou aqui, ó. Agora ficou mais fácil, ó. Classe é o indicativo da posição do servidor público quanto ao salário, representado por algarismo romano, disposta na tabela de vencimento verticalmente. Vertical tanto para cima quanto para baixo. Classe, não se esqueçam disso. Referência, olha lá, ó, o 11, é a posição distinta horizontalmente. Olha, você está olhando para o celular, não tá? Ou para o notebook ou para a televisão agora. Isso aí é horizontalmente, a não ser que a televisão seja lá em cima ou lá embaixo, né? Ou o celular. É a posição distinta horizontalmente dentro de cada classe, identificada pela letra A, H. Pronto.
Então, vencemos essa primeira parte, tá? Pessoal, e dê uma olhadinha nisso aqui, tá bom? De novo, não vá com dúvida com isso, não. Então, chega lá na prova, se você tiver com dúvida, você só vai lembrar de mim e vai ficar com raiva de mim. Você pode até lembrar de mim na hora da prova, mas você tem que lembrar da resposta correta. Professor, eu queria fazer uma Oi, pergunta. Eu sou do quadro geral, nível superior, pedagogo. isso. No caso, serve para mim também, né? Essa lei Com que nós estamos certeza assistindo. vai estar lá na sua Ah, prova. Pelo menos uma questão. São 5 questões. Eu imagino que eles vão colocar duas da lei orgânica, duas do estatuto e uma do PCCV. Agora o negócio é a gente descobrir qual. Entendeu? Qual? Mas tá bom, vamos lá. obrigada. É isso aí. Artigo 4º. Obedecidas as disposições estatutárias do Estatuto, que é a 008 de 99, o ingresso nos cargos de provimento efetivo tratados por essa lei pressupõe a verificação do nível de escolaridade, que, em se tratando de profissão regulamentada em lei, dependerá da apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, além do conhecimento equivalente à escolaridade exigida para o desempenho do cargo em todos os casos. Você que falou comigo aí agora, olha só, não precisa de registro no conselho, tá? Segundo o artigo 4º aqui, ó, obedecidas as disposições estatutárias, o ingresso nos cargos de provimento efetivo tratados por essa lei pressupõe a verificação do nível de escolaridade que trata as profissões regulamentadas em lei, ok? Dependerá de apresentação do respectivo diploma devidamente registrado, além do conhecimento equivalente à escolaridade exigida. Esse conhecimento é medido pela prova. Porque tem uns que pedem, né? De contadores, eles estão pedindo o registro no conselho. Parágrafo único. Os cargos cujos requisitos para provimento permite mais de uma modalidade de formação somente serão disponibilizados em concurso público mediante adoção dos seguintes procedimentos. Então vamos lá, ele pede algum cargo que tenha que tem que ter duas formações. Então, a primeira ali, ó, é justificativa do órgão requisitante quanto à necessidade de prover a vaga. Indicação justificada das áreas de formação afins. Por exemplo, administração, engenharia da produção, contabilidade são áreas afins, direito, com a respectiva quantidade de vagas. Obrigatoriedade de constar no edital do concurso a área de formação. Então, isso vocês viram aí no edital. Artigo 5º. Somente haverá provimento de cargo efetivo no padrão e referência iniciais, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, nós vimos lá, por exemplo, salário inicial de nível superior, 5.600. Ninguém vai iniciar com 14 mil ou 15 mil ou 17 mil. Ninguém. Você inicia com 5.600. Nível médio, todo mundo inicia com 1.700 e alguma coisa, tá? Beleza? Parágrafo 6º. O quadro geral do Poder Executivo Municipal é integrado por cargos de provimento efetivo nos seguintes grupos. E aqui, pessoal, a prefeita, antes de lançar o edital, ela fez um movimento em relação ao pessoal de nível fundamental e fundamental incompleto. Eu até coloquei no meu Instagram, falei assim, olha, vai abrir concurso para nível fundamental e fundamental incompleto também. Mas aí, quando a lei foi publicada, eu olhei e não era nada disso, não. Simplesmente, os cargos de nível fundamental e fundamental incompleto, não haverá mais concurso para eles. Eles serão terceirizados, ok? Então, lá, ó, o grupo 1. O grupo 1 são dos cargos de nível superior, CNS. E ele é o quadro permanente, ok? Quadro permanente, que é o que vocês fizeram aí, a inscrição. O grupo 2, que é o cargo de nível médio, CNM, também é o cargo permanente, que é o que vocês fizeram o concurso, tá? Olha só, foi alterada no dia 16 de novembro de 2023. Está vendo aqui ó, as alterações? Foi quando eu coloquei o post lá no Instagram. 3.
Olha o que aconteceu com o nível fundamental incompleto. Quadro de nível, quadro transitório. Então você tem que decorar o seguinte, que os cargos de nível superior e médio são permanentes. Permanente. E os cargos de nível fundamental completo e fundamental incompleto, eles são transitório. Transitório, porque eles podem colocar na prova e mudar o nome disso aqui. Eu fiz uma questão dessa daí, tá? Onde eu mudei o nome. Nós vamos ver isso, ok? Beleza? A respeito disso aqui, fique atento aí, ó, nos grupos. Com o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Do 1 ao 2, permanente. Do 3 ao 4, transitório, ok? Parágrafo único. Para os cargos que tratam inciso caput desse artigo, 1. A denominação e a quantidade constante no anexo 1, 2, espera aí. Tá. Isso aqui a gente deixa. Agora aqui o 3. Os valores dos vencimentos base corresponde à jornada de 40 horas semanais de trabalho. Então tá. Praticamente todos os servidores do quadro geral, eles são 40 horas semanais, tá? O seu, de todo mundo que fez aí, a não ser que você fez para fotógrafo, é 40 horas semanais. Tanto faz se for para nível superior ou nível médio. Agora você tem que ficar de olho nesses cargos aqui na prova. Ó. Os cargos de jornalista e repórter fotógrafo. Olha lá, ó. Jornalista e repórter fotógrafo. A jornada deles é de 25 horas semanais. 25 horas semanais. Não é 20, não é 40, não é 15. É 25 horas semanais. Tá, queridos e queridas? Fique de olho nisso. Tá? Eu fiz uma questão também disso daí. O 4. A investidura ocorre na classe e nas referências iniciais de cada cargo. Então, olha, a classe é 1, e a referência é A. Então você sempre vai ingressar na 1 e na A. Não tem como você ingressar na 2 e na C. Não tem como. É na 1 e na A, conforme eu mostrei a tabelinha para vocês aí atrás, tá? Os cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas. Os cargos de provimento em comissão, integrantes da estrutura do poder executivo municipal são tratados em lei específica. Então vai ter uma outra lei que vai tratar sobre isso. Não essa. Que eles determinam a denominação, a simbologia e a remuneração e a quantidade de gente. Ok? Parágrafo único. Os cargos de provimento e comissão serão exercidos, ó, parágrafo único do artigo 7, chamando a atenção de vocês. Os cargos de provimento e comissão serão exercidos preferencialmente, ó, preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, por concursados. Só que olha a palavra lá, ó, preferencialmente. Sabe o que significa isso? Que pode ser por pessoa que não seja. Tem uma vaga no postinho de saúde para gerente do postinho ou diretor. A prefeita pode, através do seu secretário, nomear uma enfermeira ou qualquer outro concursado para ser diretor ou gerente, ou ela pode nomear uma pessoa de fora, ok? Preferencialmente o servidor ocupante de cargo efetivo. Às vezes as provas tiram essa palavra preferencialmente e coloca obrigatoriamente, ok? Então é preferencialmente. Isso aqui não gera uma obrigação para o prefeito, tá? Oitavo, as funções gratificadas são instituídas por lei própria e privativos de servidores públicos efetivos. Então, se vai ter uma função gratificada, olha, tem uma função aqui de gerência, essa função é gratificada. É só para quem for efetivo, ok? Para o pessoal contratado, não. Cuja designação compete ao chefe do Poder Executivo, podendo ser delegado ao seu critério, aos titulares da secretaria, ou seja, pode ser delegado a um secretário para ele fazer essa nomeação,
tá? Dos vencimentos e vantagens de remuneração. Pessoal, a lei é curtinha. Vamos lá. Artigo 9º. A política salarial aplicável aos servidores do Poder Executivo Municipal obedecerá aos seguintes princípios, entre outros: fixação e alteração de vencimentos por lei específica. Então, sempre que for ter uma alteração no seu vencimento, que é o salário básico, ou fixação, tem que ser por meio de lei específica, uma lei só para aquilo, ok? Isso é chamado de lei específica, uma lei só tratando disso. 2. Irredutibilidade dos vencimentos nos termos do inciso da Constituição Federal. Não pode haver irredutibilidade de salário, tá? Tem que observar lá o artigo 37, inciso 5º da Constituição. Parágrafo único. A alteração dos valores dos vencimentos observará os seguintes critérios: obrigatoriedade da publicação e demonstração da arrecadação mensal do município. Então você tem que ficar de olho na LOA, na Lei Orçamentária Anual, no orçamento. Tá? A LOA é onde está previsto. Ela fixa a receita, ela fixa a despesa, ok? E dá uma previsão da receita. 2. Contenção de gastos com o pessoal nos limites previstos na Constituição Federal e leis afins. Então, nós temos um negócio chamado limite prudencial, que tem que ser observado. Tá ok? Mas não vamos entrar em limite prudencial. Vedações, né? Proibida a utilização de recursos destinados a investimento para o pagamento de despesas com o pessoal. Então, se vier algum recurso para investimento, não pode ser usado na folha. Ok. A maior remuneração, olha o artigo 10. Artigo 10, cuidado com ele. A maior remuneração a qualquer título atribuída aos servidores do Poder Executivo Municipal obedecerá estritamente o disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição da CF, sendo imediatamente reduzido ao limite, ora fixado, qualquer valores percebido em desacordo com esta norma, não se admitindo, nesse caso, inovação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, ok? Então, vamos lá. Nenhum servidor do quadro geral pode ganhar mais que o seu chefe do Poder Executivo. Não pode ganhar mais que o prefeito. Tá? Os acréscimos pecuniários, que são dinheiros, que serão acrescidos no seu vencimento, para efeito de computação ou acumulação, com a finalidade de concessão de acréscimos posteriores sobre o mesmo título ou fundamento. Né? Beleza, aqui, os ocupantes de cargo. Aos ocupantes de cargos comissionados, o pagamento por serviço extraordinário ou concessão de função. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que é vedado o acréscimo pecuniário para efeitos de computação ou acumulação com a finalidade de concessão de acréscimo. Não pode. E também é proibido aquele pessoal que está ocupando cargo em comissão receber hora extra. Não pode. Se você é concursado e está numa gerência, é gerente, você não pode receber hora extra. E se você não é concursado, mas você é comissionado, colocou você como comissionado em um cargo, você também não recebe hora extra, tá? Para você receber hora extra, você tem que estar no seu cargo que você fez concurso. E aí você recebe. Do plano de carreira. Entende-se como plano de carreira o instrumento da administração de recurso humano que visa estabelecer grupos e funções sistêmicas ensejadoras do acréscimo profissional e funcional do servidor.
pela adição cumulativa de responsabilidade, elevação hierárquica das relações de complexidade de trabalho, criando motivação e desafio, beleza, tá? Isso aqui eu não acho interessante isso. O desenvolvimento funcional. O desenvolvimento funcional tem por objetivo permitir ao servidor melhor uso do seu potencial eu, o consegue reconhecimento do seu mérito pela administração no exercício do cargo em função. Parágrafo único. O desenvolvimento funcional da carreira far-se-á por progressão horizontal ou progressão vertical. Ok? E lembrando que o PCCV, se você tem 10 funcionários, todos eles estão com desenvolvimento funcional 100%. Estão ok. Mas não tem orçamento, não vai ninguém. Ninguém progride na carreira. Agora, se tiver orçamento, é limitado a 20%. Então, se tiver 10, digamos aí, vai só 2, observando se tem orçamento, tá? Naquela vez vai só 2, depois vai, até aí todo mundo, ok? O PCCV da 1441, ele traz isso. Aí ele fala aqui, ó, da progressão horizontal. Agora, isso aqui, pessoal, daqui para baixo, é tudo interessante. Olha só. A progressão horizontal é aquela por letra. É a passagem do servidor efetivo estável da referência onde se encontra, digamos, letra A, para a referência seguinte, letra B. Tá? É só um exemplo. Dentro da mesma classe, ou seja, classe 1, ou classe 2, ou classe 3, tá? E é alcançada a última referência desta, a última referência, a letra H. O deslocamento para a primeira classe seguinte. Se está na 1 e ele vai até H. Chegou na H, ele parte para 2. E aí ele vai até H, aí parte para 3. Ok? Obedecendo ao critério de tempo de serviço, olha os critérios: tempo de serviço, avaliação de desempenho, e atendido acumulativamente às seguintes exigências. A primeira, ter exercido apenas no âmbito do poder municipal, porque tem muitos servidores que são concursados no quadro geral do executivo, porém eles estão lá no legislativo, ou eles estão emprestados por Estado ou para o governo federal. Então, enquanto eles estiverem lá, eles não progridem na carreira, nem horizontalmente e nem verticalmente, tá? Haver cumprido o estágio probatório. Então, você tem que ter passado pelos 36 meses do estágio probatório. Não é 3 anos, é 36 meses. Olha a 3 ali, ó. Não ter mais de 5 faltas injustificadas. Você que gosta de faltar, quando tiver, não ter mais de 5 faltas justificadas no período avaliado. Então, digamos que o período avaliado seja esse semestre agora. Então, nesse semestre você não pode faltar, vigia. Olha assim, não ter sofrido punição disciplinar, ok, nos últimos 12 meses que antecede a progressão funcional, ok? As punições disciplinares, ela pode ser de demissão, suspensão, advertência, ok? Demissão, suspensão ou advertência, beleza? A suspensão ela vai de 1 a 90 dias. Quem pode assinar a demissão é o prefeito. A suspensão, o secretário. E a advertência é o chefe da seção. Só que lembrando que isso aí funciona igual carteira de habilitação. Quem pode mais, pode menos. Prefeita pode tudo. Ok? Sim. Não haver sido exonerado de cargo comissionado por motivo disciplinar durante o período avaliado do desempenho. Porque, pessoal, exoneração não é punição. Mas se você teve que sair do seu cargo, da sua gerência ou da sua diretoria, por motivo disciplinar, por indisciplina, você não vai progredir. E aonde eles estão cobrando bastante? Eles querem as bancas.
onde cobra PCCS ou PCCV. Isso aqui, ó. Ter obtido conceito igual ou superior a 70% dos pontos possíveis na avaliação de desempenho. Então, tem a avaliação de desempenho, você tem que ter no mínimo 70% para você poder progredir, tá? 70% ou mais, no mínimo, igual ou superior. Olha a sétima. Ter completado um ano de efetivo exercício na referência em que se encontra, contada após o cumprimento do estágio probatório. Então, o legislador botou isso aqui por último. Ele tinha que ter botado bem aqui, ó. Ter cumprido estágio probatório, ok? 36 meses, mais um ano de efetivo exercício na referência em que se encontra para após o cumprimento do estágio probatório. É assim, ó. Você está na referência 1, na classe 1, na referência A. Aí ele diz que você tem que cumprir o estágio probatório, 36 meses e mais um ano. Então, todos vocês que entraram, vocês têm que ficar 4 anos para ir da letra A para a letra B, ok? Para vocês progredir horizontalmente, da letra A para a letra B. 36 meses o estágio probatório mais um ano, ok? Depois ela vem anualmente, tá? Todo ano você vai receber essa letrinha. Se você cumprir só essas exigências aqui, ó, do artigo 14, tá? Todas elas aqui. Se você conseguir cumprir, você ganha a letrinha, tá bom? Se não, parágrafo único. Deste artigo não se aplica quando o afastamento se der em razão do exercício do cargo comissionado ou função gratificada. A seção. Beleza. Aqui ele está dizendo que você não vai progredir enquanto você estiver em outro órgão ou você tiver. Tem colegas que estão trabalhando em outros órgãos do Estado, em outros órgãos da União. Então você não vai progredir enquanto estiver aí. Tá? 15. Nos intertícios, o que é intertício? É um tempo, é um lapso temporal. Digamos que você demora 40 minutos para chegar do seu serviço à tua casa. Então, isso é intertício, é o tempo, ok? Nos intertícios necessários para a progressão horizontal, descontar-se-á o tempo da licença. E quais são essas licenças? Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, à exceção do tratamento médico mediante a apresentação de atestado, que não deverá ser que deverá ser apreciado pela junta médica oficial. Então, vamos lá. Nos intertícios necessários para a concessão da progressão horizontal. Um ano, não é isso? Um ano. Vai ser descontado o tempo que você ficar de licença para acompanhar o cônjuge. Digamos que você ficou 2 anos acompanhando o seu cônjuge. Então, é 2 anos sem receber a letrinha. Ok? A exceção de tratamento médico, porque vai que você deu um atestado médico, você está doente, deu um atestado médico de 3 meses, esses 3 meses será contado para o intertício, esse tempo, ok? Tempo, intertício, tempo. Olha a letra B, né? A letra B está dizendo que descontar-se-á o tempo da licença para desempenho de mandato eletivo. Então, você foi eleito, 4 anos que você ficou eleito, nesses 4 anos, você não vai ganhar letrinha. Você não vai progredir horizontalmente nem verticalmente. Ok? Olha a letra D. Descontar-se-á o tempo para tratamento de interesse particular. Interesse particular, segundo a 008, e você pode pedir por 3 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Por 3 anos mais 3. Total de 6 anos. Durante esse tempo que você ficar fora, você não vai receber letrinhas, tá? E nem algarismo romano, nem progressão horizontal e nem vertical, ok? Vai vendo aí. Dos afastamentos para exercício fora do Poder Executivo Municipal, exceto nas hipóteses previstas no artigo 14 da lei.
Ah, tá. Das progressões horizontais, né? Agora, da progressão vertical. A progressão vertical são os algarismos romanos. Não vai mudar muita coisa, não, tá? Olha lá. A progressão vertical é a passagem do servidor efetivo estável na referência à classe onde se encontra para a referência inicial da classe seguinte, obedecido o critério tempo de avaliação, desempenho e qualificação funcional, atendidos cumulativamente as seguintes exigências. Então, vamos lá. A1. Ter exercido ter exercício no âmbito do Poder Executivo Municipal, exceto nas hipóteses previstas do artigo 14, que está falando da progressão horizontal. Ok? Haver cumprido o estágio probatório de 36 meses. Então, você não vai ascender verticalmente, mudar da 1 para 2, enquanto você estiver no estágio probatório, 36 meses. 3. Não ter mais de 5 faltas injustificadas por ano a cada período. Tá vendo? Ó? Idêntica aqui à da progressão horizontal. 4. Não ter sofrido punição disciplinares nos últimos 12 meses que antecede a progressão funcional vertical. 5. Não haver sido exonerado de cargo comissionado por motivo disciplinar. Tá vendo? É igualzinho. Vai mudar aqui, ó. Ter obtido conceito igual ou superior a 80% dos pontos possíveis na avaliação de desempenho por ano. Então você tem que ganhar 80%, você tem que conseguir 80% do conceito, desse conceito, para você ascender, ok? Ascender verticalmente. Na progressão horizontal, que é pouquinha, ela só é 70%, tá? Então, o ideal é você conseguir aí 80% em tudo logo. 7. Ter completado 5 anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, contados após o cumprimento do estágio probatório. Aí eu pergunto para você, vai lá a seguinte pergunta. Por meio desse instituto aí, que nós estamos vendo o 7º, eu pergunto para você conseguir a primeira progressão vertical, são quantos anos? Alguém se arrisca? 4 anos? 4 anos, desculpa. Não. Vamos ler de novo, porque vai cair na prova. Bem, isso bem aqui, ó. Ter completado 5 anos de efetivo exercício na classe. Então você está na classe 1. Na classe 1. Ter completado 5 anos de efetivo exercício na classe. E que se encontra contados após o cumprimento do estágio probatório. Eu pergunto: do dia que você entrou, você cumpriu todos os quesitos para você ascender verticalmente da classe 1 para a classe 2, são quantos anos? São 8 anos, professor? 8 anos, muito bem. São os 36 meses do estágio probatório, ok? Mais 5 anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, ou seja, na classe 1, contados após o cumprimento do estágio probatório. Então, meu amigo, para você ganhar um algarismo romano, você tem que trabalhar 8 anos. Após 8 anos, assim que você entra, tá? Depois desses 8 anos, aí elas vêm mais rápido, tá bom? Não se desespere, é assim mesmo. Beleza. Não se esqueça disso aqui, tá? Oitavo, ter concluído 360 horas, aqui ó, 360 horas, em curso de qualificação vinculado à sua área de atuação para o servidor de nível superior e para os demais servidores, cursos vinculados à sua área de atuação ou serviço público, em geral, nos últimos 5 anos anteriores à data da progressão vertical, cujo total poderá ser alcançado em um ou mais cursos, sendo que cada curso deverá obedecer o limite mínimo de 40 horas. Então você pode, a Unopar, e tem vários cursos de 40, 50, 60 horas, você pode fazer no online, tem que ter a ver com a sua área, e vai guardando esse certificado. Depois você vai protocolando lá no Buritis.
Ou então a escola de gestão oferece curso. A escola de gestão do município ela oferece. Você pode ir fazendo, tá? O que você não pode fazer é cursos que tenham menos de 40 horas. Sempre quando eu faço o projeto para ministrar aula na escola de gestão, os meus projetos todos são acima de 40 horas. Porque se fizer com menos de 40 horas, não dá ninguém, tá? Tem que ser acima de 40 horas. Aí enche do pessoal do quadro geral lá, de nível superior e nível médio, tá? Olha o tanto de horas que tem que ser. Quantas horas tem que ser, pessoal? A qualificação vinculada à sua área de atuação, aí tem que ser vinculada à sua área de atuação. Para o servidor de nível superior e para os demais servidores vinculados à sua área de atuação. Aqui, ó, 360 horas. Isso aqui, pessoal, é a quantidade de horas de uma especialização. Tá? Tem lugares aí, a Unopar oferece especialização de 6 meses, ok? Artigo 17. Os intertícios necessários para a progressão vertical descontar-se-á, igualzinho lá da horizontal, descontar-se-á a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, ok? Vai ser descontado se você ficou 2 anos fora, 2 anos você vai, não vai ser contado, a não ser que seja atestado médico. Vai ser descontada a licença para mandato eletivo, você ficou 4 anos fora, esses 4 anos não contarão. Para tratamento da saúde superior a 120 Professor, dias. Opa, professor, oi, pode falar. tá faltando menos de 1 minuto para acabar a aula. Eu vou derrubar a live e vou colocar o link novamente, tá? Vocês aguardam lá nos Beleza. respectivos grupos, que eu vou colocar o link novamente lá, tá bom? Tô derrubando a live. Pronto. Aí aqui não muda nada, tá? Igualzinho a vertical. Para interesse particular, que é de 3 anos, podendo ser prorrogado mais pelo mesmo tempo, mais 3 anos, ok? É sem você, para tratar de interesse particular, é sem salário e também não é contado para receber nem as letrinhas e nem os algarismos romanos, nem verticalmente e nem horizontalmente. Aí os cursos de qualificação funcional devem, artigo 18, os cursos de qualificação funcional devem ser promovidos ou autorizados pelos órgãos competentes. Então, olha, eu acho que eu dei uma informação aqui errada, porque o, o PCCV, né, ele trata do pessoal do quadro geral, porque lá no meu caso eu posso fazer curso aí fora, só tem que ser reconhecido pelo MEC. Mas aqui, pelo jeito, não, olha lá, ó. Ser promovidos ou autorizados por órgãos competentes, tá? Mas órgãos competentes, se for feito pela Unopar, o órgão é competente para aquilo, não é? Então pode ser feito pela UFT ou pela escola de gestão do município. 2. Contendo o certificado de conclusão, a indicação de horas concluída tem que ter, e é no mínimo 40 horas, tá? Cursos oferecidos pela Escola Municipal de Governo, que hoje nós chamamos de Escola de Gestão. Beneficiar o profissional a única vez. Por que uma única vez? Se você fez um curso de 100 horas e entregou lá, da próxima vez você não pode entregar novamente aquele curso. Ele é só uma vez. Entregou, vai ter que fazer outro para colocar novamente, tá? O certificado que tenham sido utilizado para ingresso no cargo
gratificações por titularidade ou por escolaridade não poderão ser utilizadas para efeitos de progressão vertical. Então, se você é concursado de nível superior e você tem uma especialização, mestrado, doutorado, e você usou isso para ganhar sua titularidade, seja de 5 ou de 10 ou de 15%, você não pode usar lá para contar naqueles cursos para você ganhar as letrinhas horizontalmente ou os algarismos romanos verticalmente, ok? Não pode. Você usa em um ou usa em outro. As progressões verticais estão limitadas anualmente a 20% dos servidores avaliados e às disponibilidades orçamentárias e financeiras. Olha só, aquilo que eu disse. Se tem 100 servidores aptos a progredir, só irão 20%, tá? E o critério para a escolha desses 20% são aqueles melhores avaliados dentro dos quesitos. Parágrafo 2º. Os critérios para os habilitados no parágrafo anterior deverão obedecer sequencialmente a antiguidade no cargo, maior média aritmética do período avaliado, que entra lá os 70% ou 80%, menor número de faltas no período, não pode ter mais de 5, respeitado prioritariamente a formação necessária para a investidura no cargo de menor para o maior, sendo o nível fundamental incompleto, fundamental. Eu só vou pegar aqui o nível médio e o nível superior, tá? Que esses níveis aqui já eram. Agora, pessoal, a gratificação de titularidade. Quem tem gratificação de titularidade? Apenas aqueles que são concursados nível superior. Olha lá, ó. A gratificação por titularidade concedida sobre vencimento básico não cumulativo para o servidor efetivo, desde que esse não esteja em estágio probatório ou desvio de função. Então, se você estiver no estágio probatório, você pode ser pós-doutorado, você não vai receber, tá? Titularidade nenhuma. E se você estiver emprestado para outro órgão, também não. Olha o que diz o parágrafo único. Para os servidores de nível superior, que possuem os cursos de pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu, reconhecido pelo MEC em áreas afins do cargo não cumulativo no seguinte percentual. Eu vou começar de baixo para cima, para vocês entenderem uma coisa. Quando ele disse aqui, ó, não cumulativo. 5% nos casos de servidor que possui especialização. Então, vai ser aumentado aí 5% do seu salário, tá? Por titularidade. E aí você vai e faz o mestrado. Aí você vai lá e dá o mestrado. Protocola lá no protocolo, no Buriti. Aí eu te pergunto, está dizendo que não é cumulativo, então não pode ser, ó, 10 mais 5. Não é assim, não é 15%. Quando você entregar a titularidade de mestre, a da especialização cai. Ela deixa de existir. E só vai existir essa daqui, ó, 10%. Quando você entregar a de doutor, a de mestre cai. Só vai existir a de 15%, porque elas não podem ser cumulativas. Porque se fosse cumulativa, daria 30%. Ok? Fechou? Então, nível superior, pessoal de nível superior, eles possuem, né, a titularidade. E o pessoal de nível médio? Gratificação por escolaridade, tá? Olha lá, fica instituído, desde 2007, a gratificação por escolaridade, concedido sobre o vencimento básico, não cumulativo para o servidor, efetivo, desde que não esteja em estágio probatório ou desvio de função. 1. Para os servidores de nível médio, que concluíram o nível superior, diploma de graduação reconhecido pelo MEC, 10%. Então, vocês que vão fazer concurso para nível médio e já tem curso superior, quando acabar o estágio probatório, você vai lá
e dá entrada no seu diploma de nível superior para você ganhar 10%. Professor, e se eu tiver um doutorado? Não tem, tá? Para nível médio não tem titularidade, só para nível superior, beleza? Então tá. 2. Para os servidores de nível fundamental que Professor, concluíram o ensino médio, professor 10%. Carraro, Opa, pois não? é Thaís. Então, professor, voltando nessa questão aí da titularidade por escolaridade. No caso, quem tem nível superior é depois que passar o estágio probatório, que vai lá no protocolo e, e apresenta, não é isso? No caso, Exatamente. tenho letras, então depois que passar o 36 meses, que é os 3 anos, aí depois que eu vou apresentar, certo? Eu Isso, não porque apresento durante o estágio probatório porque não conta. É você isso? pode até apresentar, mas não vai contar. Você não vai Ah, receber, sim. tá? Isso Ah, para quem sim. é Só depois que concursado passar. de nível superior. Agora, quem for Não, concursado, eu perguntando de nível médio. O senhor falou ainda há pouco. nível De médio nível não é médio. Sim. titularidade, não tem, tá? É gratificação por escolaridade. Nível Sim, essa médio não tem, gratificação por escolaridade. Eu tenho que esperar passar o estágio probatório, certo? Para eu poder ir lá no tem que protocolo esperar. apresentar. Todo mundo aí vai ter que esperar. Eu acredito que aqui em Palmas, eu acho que Ah, praticamente sim. todo mundo tem nível superior, né? Então você vai Ok. ter que Muito esperar o estágio obrigada, professor. probatório, aí você vai lá e dá entrada, protocola o seu diploma, solicitando a gratificação de escolaridade. Ok, Cuidado para não obrigada. solicitar errado, porque senão eles vão e deferem, tá? Aí você vai ter que pedir novamente. É Tá bom, escolaridade se seu obrigada. concurso de nível médio, ok? Professor, Oi, pode você falar. poderia me informar se esses critérios também, eles são válidos para o estado ou só para o município? Não, não, o estado é diferente. E olha, o município é assim, só para o quadro geral. Porque as outras Entendi. categorias é diferente. A minha, por exemplo, é diferente, né? A da minha esposa, que é agente de trânsito, é diferente. O pessoal da saúde, da educação, tudo é diferente lá. É outro PCCS, tá? Entendi, professor. Muito obrigada. Beleza, não, é isso aí, pessoal. Então vamos aqui, ó. Então, Professor, oi. a Josefa. Professor, é outra, né, questão, não te perguntar se vai ter exercício disponibilizado lá no grupo para a gente poder imprimir e levar para a gente corrigir junto lá no aulão? Eu vou entregar lá na hora para vocês, tá? O pessoal que já tem mais ou menos 60 pessoas que já reservaram, então já o material vai ser rodado amanhã, amanhã não, hoje, né? Porque senão não dá tempo. Vai ser rodado hoje e eu vou levar o quê? Se der só esses 60, eu vou levar uns 20 a mais, porque se aparecer mais gente lá, ok? Então vai estar Obrigada. impresso lá para você praticar. Vai ter as 30 questões do PCCV lá para você praticar, tá? Tá, obrigada. De nada. Então, beleza, ó, avaliação de desempenho não, a gratificação de escolaridade é isso aí, ok? Agora, avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, para fins da presente lei, é o instrumento de aferição do resultado alcançado pelo servidor no exercício de suas funções, anualmente em conformidade com o disposto em regulamento específico. Parágrafo único. O regulamento que se refere a o caput desse artigo deverá contemplar a divulgação prévia dos objetivos dos fatores da avaliação, o conhecimento formal por parte do servidor do resultado de sua avaliação, então ele vai conhecer, a pontuação ou desempenho mínimo necessário para a progressão. Se for progressão horizontal, 70%, e se for vertical, no mínimo igual ou superior a 80%, tá? A utilização de critérios e fatores de avaliação objetivos. Então, será informado ao servidor. Qualificação profissional. Deixa eu ver se entra aqui. Ó, porque vai falar da escola de gestão, né? Eu não sei se vale a pena nem falar sobre isso aqui.
A qualificação profissional dos servidores municipais será constantemente estimulada e verificada pela Secretaria, que, na forma da lei de organização do Poder Executivo, foi incumbida da gestão central de recursos humanos, preferencialmente por meio de recursos promovido pela Escola de Gestão Pública de Palmas, que constituirá pré-requisito para o crescimento na carreira. Então, a escola de gestão ela também fornece cursos para os servidores fazer, tá? Tanto de nível médio como de nível superior. Olha, a Secretaria Gestora Central de Recursos Humanos compete ainda no que tange a qualificação funcional. Implantação da Escola Municipal de Governo, essa, salvo engano, existe. Espera aí. A implantação da Escola de Gestão Pública de Palmas, o planejamento e implantação de ações, treinamento e desenvolvimento quanto à aplicação da lei. Tá? Isso aqui está falando mais da secretaria gestora, tá? Deixa eu ir bater mais naquilo que pode ser mais interessante. Está falando da gestão do sistema de recursos humanos. Eu estou procurando outra coisa aqui. Hum, aqui, ó. O CAEP, né? Institui a Comissão de Avaliação de Enquadramento e Progressão, o CAEP, designado o seu presidente. Então, olha só, são membros do CAEP os seguintes servidores: dois da Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, um do órgão responsável pelo setor de planejamento. Ok? Beleza. E eles Professor, incluem. qual que é esse artigo que está falando do CAEB aí? Só para eu anotar o Ah, artigo tá. aqui. É que eu pulei ele aqui. Artigo 24, Artigo né? Está 24. falando assim Obrigada, professor. a secretaria encarregada de gestão de recursos humanos pertinente a esta lei. Compete. Então, ela compete, né, criar o CAEP. E aqui vem dizendo os membros do CAEP, tá? São dois da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e um dos órgãos responsáveis pelo setor de planejamento. Ok? Então, o CAEP, ele vai acompanhar e apreciar os atos relativos ao enquadramento da progressão horizontal e vertical e julgar os recursos interpostos. Por exemplo, se você ficou de fora, lógico que você vai recorrer primeiro administrativamente. E para quem você recorre? Para o CAEP, e é ele que vai julgar. A participação do CAEP é considerada de interesse público relevante e não remunerada. Então, você que vai participar do CAEP aqui, ó, você não vai ganhar nada, tá? Ela só é de relevante interesse público. Beleza. Ok, pessoal, aqui, ó, são as disposições transitórias. Para quem quiser dar uma lida, tá? Pode dar uma lida nisso aqui. E a lei acaba aqui. Tudo isso são enquadramentos. Só que são quadros que já se acabaram. Aqui ele vai falar assim, o gabinete do prefeito, né? Aí ele vai falar sobre os cargos aqui, ó, sobre os cargos do quadro geral de nível superior, lá, ó. Analista de comunicação social, analista de recursos humanos, assistente social, biólogo, contador, economista, e vai. Deixa eu ver se tem aqui do cargo, ó, assistente administrativo, tá vendo? Aí ele vem falando sobre as atribuições genéricas, só que todas essas atribuições aqui, o, o edital trouxe, está lá no edital. Nível fundamental, esqueçam isso, tá, pessoal? Isso não existe mais. E aqui ele vem e traz os anexos de vencimento. Esses que estão cortados é porque eles já estão defasados. Esses que estão aí, ó, cortados. Essa lei eu puxei agorinha lá.
eu achei ela uma lei ruim de se ler. Eu fui pego de surpresa com ela, porque eu achei que ela fosse igualzinha, pouca diferença dos outros PCCS, do meu, do pessoal da saúde, da educação. E ela é bem diferente, bem diferentona mesmo. Aí lá no finalzinho, você vai achar as tabelas atualizadas, 2024, já com os vencimentos, já com a correção da inflação aqui, ó. Aí aqui você acha a tabela de nível superior, ela já está com a correção. É exatamente esse salário aqui, ó. Se por acaso vocês estão aposta esse ano, que eu acho que não vão, tá? Salário de nível superior inicial, ó, classe 1, referência A, você vai receber exatamente isso aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui é o vencimento. Em cima disso aqui tem gratificação, tá? E o de nível médio é exatamente isso aqui, ó, que você vai receber de vencimento, mas tem gratificação em cima disso aqui, tá? E esses outros aqui não nos interessam, tá bom? Beleza? Deixa eu